A distorção cognitiva, ela se manifesta através de um pensamento automático. Porque a primeira coisa que ela vai afetar é seu estado emocional. Tem que partir do princípio de que provavelmente não está enxergando toda a realidade, de que a gente está vendo uma parte e que podem ter outras lentes olhando para outras partes da experiência. Ela afeta a sua tomada de decisão. Se eu fico sob o efeito de uma distorção cognitiva, eu começo a ter hábitos que não são favoráveis ao meu crescimento. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado a temas relacionados ao nosso desenvolvimento humano e pessoal. Eu sou Saulo César, cofundador do Odisseia Academy. Junto comigo está aqui meu querido amigo e irmão Haroldo Dutra Dias, falando direto dos Estados Unidos, né, Haroldo? Onde você está fazendo pós-doutorado em Harvard em Neurociências. Seja bem-vindo. Saulo, olha, um ótimo dia aí para todos os nossos ouvintes, para você, e mais um podcast que é sempre estimulante, instigante, nós sempre debatendo temas assim da mais alta importância. Muito interessante, e eu queria já começar sobre o tema, que é a junção de duas palavras que podem ser meio confusas, mas nós temos o Haroldo aqui que vai nos ajudar a entender o significado e como é que isso se aplica à nossa vida. Hoje a gente vai falar de distorções cognitivas, e eu queria já começar com a pergunta que muita gente deve estar se fazendo quando começou a assistir o nosso podcast, que é: o que é isso? O que são distorções cognitivas? O que é isso, né, Saulo? Ô, Saulo, eu vou começar assim, de uma maneira bem simples. Eu acho que todos nós sabemos o que é distorção. Você vai tirar uma foto no seu celular, você vai filmar alguma coisa, e a pessoa fala assim: nossa, saiu fora do foco. A imagem está embaçada. Alguma coisa saiu errada aqui. Então, a distorção, a gente entende que é aquilo que não corresponde à realidade, é aquilo que saiu do eixo, né? Saiu dos limites. O cognitivo é que talvez seja uma dificuldade. Às vezes a gente tem uma dificuldade. O que é cognitivo? O que é isso, né? Cognição, né? E cognição tem a ver com o pensamento. A maneira como você pensa, a maneira como você interpreta o que está acontecendo, a maneira como você relaciona as coisas, a maneira como você interpreta a fala de alguém, um texto que você leu e, principalmente, Sal, a tomada de decisão. Porque a tomada de decisão faz parte da cognição. Eu interpreto para tomar decisão. Interessante isso que você está trazendo, Haroldo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem também a diferença entre cognição e sentimento, a parte emocional, porque às vezes a gente confunde essas duas coisas e quando a gente fala de distorção cognitiva, a gente não está falando de distorção do aspecto emocional, né? Como é que se relaciona esse nosso mundo emocional com a parte cognitiva? É uma via de mão dupla, uma via de mão única? Como é que funciona essa relação para a gente poder entender essa separação entre a cognição e a parte emocional? Ô, Saulo, uma vez eu vi uma coisa tão engraçada, eu acho que fica ótimo para a gente entender. A relação entre cognição e emoção é igual a uma partida de tênis. Você não sabe quem vai sacar, mas depois do saque o jogo começa. Geralmente no jogo de tênis você sorteia quem vai fazer o saque, ou no jogo de xadrez também, né? Você sorteia quem vai dar o primeiro passo, quem vai iniciar a jogada. É a mesma coisa. Só que aqui, quem seleciona quem vai dar o saque é um acontecimento. Então, um acontecimento, você está lendo uma frase. De repente, quem começa o saque é a cognição, é o seu pensamento, é a sua análise. Mas tem situações que quem começa o saque é a emoção. Né? Você está andando na rua, encontra um cachorro bravo vindo na sua direção, o primeiro a sacar nesse jogo de tênis é a emoção. Então, assim, mais importante do que quem começa a partida é a gente entender que é uma partida. Então, a bolinha ela vai de um lado para o outro milhares de vezes.
Olha que interessante. Essa é a ideia. Ó, há uma relação muito dinâmica entre emoção e cognição. Emoção que eu falo é sentimentos, sabe? Toda a nossa parte afetiva, vamos dizer. E eles ficam ali jogando a bolinha um pro outro, jogando a bolinha pro outro. E a partida vai tendo o seu curso. Então, não importa quem começou o jogo, mas o jogo vai progredindo, porque um sentimento interfere no pensamento, mas o pensamento interfere no sentimento. E aí um começa a mandar a bolinha pro outro, né? E aí, depois de meia hora, o jogo vai progredindo, o jogo vai ficando complexo. Eu acho que essa imagem resume assim bem. E, Haroldo, é por isso então que, de repente, uma interpretação equivocada de algo que a gente leu, do que a pessoa falou, desperta uma emoção que deixa a gente mais irritado, aí parece que qualquer outra coisa que a pessoa fala reforça aquela percepção e de repente você tem uma relação, uma situação em que uma das pessoas está extremamente irritada ou preocupada ou se sentindo menosprezada. Aí chega uma terceira pessoa, olha para aquilo e fala assim, poxa, mas eu não estou vendo nada disso. Tem a ver com essa dinâmica de cognição e emoção? Olha, Saulo, esse exemplo ficou muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui de uma reunião que eu participei, reunião só entre de trabalho, né, no trabalho do laboratório. E um dos pesquisadores estava exibindo na reunião um slide com os pontos. E aí eu perguntei para o colega assim, ele fez uma observação, eu perguntei para ele assim, você está vendo aquele escrito ali em verde? Aí a pessoa me respondeu assim, você está fazendo gozação comigo ou você está perguntando sério? E eu não estava brincando, porque o ambiente estava descontraído, um ambiente muito seguro, né? Não tinha nenhuma tensão no ar. Mas ele achou que eu estava fazendo uma brincadeira. Na verdade, eu não estava. Eu estava querendo que abrisse o ponto que estava em verde, porque o que ele falou, eu acho que ia ser uma contribuição e a gente ia precisar mudar o que estava escrito ali de verde. Mas veja, ele interpretou que eu estava fazendo uma gozação, e aí, qual foi a emoção que despertou nele? A emoção de medo, né? Pô, tá tirando onda comigo, né? A pessoa já fica com o pé atrás. Quando eu falei assim, não, mas eu não estou gozando, não, estou falando sério, porque eu queria que você olhasse para aquele ponto verde ali, porque eu acho que a gente tem que alterar. Ele falou, não, você tem razão, tem que alterar mesmo. Olha que coisa, quer dizer, uma interpretação do que eu disse gerou nele uma emoção de medo, um medo pequenininho, né? Um medo de estar sendo alvo de uma gozação. E aquilo mudou o comportamento dele. Quer dizer, a reunião ficou parada por 40 segundos. Que curioso isso, né? A gente acaba ignorando a forma como cognição e emoção se relacionam, e elas são duas dimensões diferentes, devem ser abordadas com a especificidade. É lógico que não dá para a gente separar, mas são duas instâncias diferentes, né, da nossa mente, do nosso estado mental. Eu me lembrei agora, você falou da metáfora da lente, né? Eu estava num jantar um dia e uma pessoa pediu para tirar aquela foto, né? Ah, tira a foto aqui do pessoal. Aí uma pessoa foi lá e tirou, ela pegou assim, ah, não gostei dessa foto não, tô saindo muito velha, tá ruim. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Aí eu olhei, realmente a foto tava ruim, né? Aí eu peguei o telefone, virei, falei assim, vamos limpar essa câmera? Aí limpei a câmera, tirou o restinho de gordura, poeira, falei assim, vamos tirar a outra. E a outra ficou ótima, né? Então, o problema não é que a pessoa tava velha, o defeito, tinha uma sujeirinha aí. E aí eu pergunto assim, quando a gente fala de distorção cognitiva, qual que é a origem disso? É um defeito no cérebro, uma falha? Por que que surgem essas distorções? Por que que a gente não tem a capacidade de simplesmente olhar a realidade do jeito que ela é e a gente compartilhar isso? Porque gera tanta discussão, tanta dúvida, tanta desinformação, né? Um olhando de um jeito, outro olhando de outro, ou às vezes até perspectivas diferentes. Qual que é a origem? É um defeito, é uma característica do nosso cérebro? O que que é? Ô, Saulo, eu acho que você definiu bem. Distorção cognitiva é uma sujeirinha que se acumulou na lente que tira a fotografia.
que é exatamente isso. É uma sujeirinha que se acumulou. Isso significa que a imagem vai sair embaçada, a sua interpretação não vai ser boa, a visão que você tem das pessoas, das coisas e das relações, ela não está boa. A sujeirinha está atrapalhando. E como que isso chegou aí? Chegou através de um processo que você viveu. Experiências que você viveu sujaram a lente. Então, parte do trabalho de remover distorções cognitivas, ou melhor, corrigir distorções cognitivas, é isso que você fez quando você limpou a lente. É limpar. É tirar aqueles excessos, tirar aquele acúmulo, porque não tem como eu apagar a experiência que você viveu. Não tem como eu apagar suas crenças, seus valores, seus princípios. Não é assim que funciona. Mas a gente pode limpar a lente. Falar, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Não. É isso, né? Porque o que não pode, a gente tem a impressão de que distorção cognitiva é um defeito, é uma falha de caráter, é uma fragilidade da pessoa, uma fraqueza. Não, não. É o processo natural do uso. Quanto mais você pensa, quanto mais você interage, quanto mais você analisa, mais sujeito você está a distorções cognitivas. Né? É um carro. Quanto mais você anda com o carro, mais ele suja. Se você lavou o carro, passou cera e deixou ele com a capa guardada, ele não vai sujar. Mas se você colocou ele na rua, ele vai acumular poeira, ele vai acumular sujeira. O mesmo acontece com a cognição. Quanto mais você usa a cognição, mais sujeita ela está a distorcer. Eu me lembro de um desenho antigo do Pato Donald da Disney, que ele entrava dentro da cabeça dele e aí tava lá uma bagunça, tava cheio de arquivo aberto, folha jogada no chão, teia de aranha, poeira, móveis caídos, e aí tinha que dar aquela organizada, ou seja, a gente precisa de vez em quando fazer uma faxina na nossa mente para se livrar dessas distorções cognitivas. Exatamente. A ideia é essa. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma parada para poder organizar. Organizar. E a gente vai ver aqui, Saulo, que nós vamos ver as distorções, né? Algumas aqui, alguns exemplos, e a gente verifica exatamente isso. Né? Que quando você organiza, quando você limpa a lente, a cognição volta a ficar boa, límpida. Eu não estou falando perfeita, porque eu acho que é meio assim, utopia a gente imaginar que nós temos uma cognição perfeita, suprema, que é capaz de dar conta de todos os aspectos e enxergar o universo inteiro com clareza. Aí também não, aí é demais, né? Mas, pelo menos, reduzir ao máximo as distorções para que a gente possa ver com mais sabedoria. A ideia é essa. Né? Eu gostei disso que você comentou, quer dizer, a gente tem que partir do princípio de que a gente provavelmente não está enxergando toda a realidade, de que a gente está vendo uma parte, de que mesmo que a nossa lente esteja limpa, ela é uma lente apontada para uma parte e com um determinado foco. E que podem ter outras lentes olhando para outras partes da experiência. É uma espécie de humildade intelectual, que acho que na área acadêmica existe muito isso, mas às vezes quando a gente traz para o nosso cotidiano, a gente traz até uma distorção, né, de achar que o fato da pessoa não concordar com o que eu estou vendo é porque ela se torna um adversário, porque ela está querendo me prejudicar, porque ela está querendo... E a gente tem que conviver com isso, quer dizer, olha, existe uma limitação, uma característica na nossa mente que sempre vai nos mostrar aquela realidade para onde a gente está apontando. E eu gosto de pensar nisso, Saulo, com a seguinte metáfora. Você entrou numa sorveteria e tem 40 sabores. E você olha lá, num quadro, está escrito assim, 2 bolas, dois scoops, né? Tantos reais. 4 scoops, tantos reais, mais caro. Ou seja, o que está dizendo ali?
Ou você vai pegar uma vasilha com 2 sabores, ou no máximo até 4. Aí você chega e fala assim: não, eu quero 10 sabores. 10 sabores. 10 não pode. É no máximo 4 sabores. Então, a realidade é a mesma coisa. Você tem tantos ângulos, você tem tantas nuances, que você tem que escolher 3 sabores, 4 sabores. Porque você não vai dar conta de lidar ao mesmo tempo, com o mesmo grau de competência, com 40 sabores, com 40 ângulos de uma mesma questão. Então você precisa selecionar aquilo que você considera que, que te toca mais. Olha como é que a emoção começa a jogar aí o jogo. Aquilo que te toca mais, aquilo que te afeta, aquilo que você é mais sensível, aquilo que você tem mais interesse, você vai lá e seleciona os seus sabores. Não tem problema nenhum. O problema é quando eu encontro com você, aí eu olho para o seu potinho de sorvete e os sabores que você colocou são diferentes do meu. E aí eu começo a te agredir porque você não fez a minha escolha. Isso. Quando, na verdade, nós tínhamos 40 sabores. Quer dizer, teoricamente eu poderia escolher qualquer um deles. Eu vou dar um exemplo para ficar mais concreto, que é jogando para a sua área. Todo mundo aí assustado com as questões de tarifas. Tarifas estão sendo aplicadas, esse modelo americano. Agora, um elemento mais complicador aí, essa tarifa de 50% imposta ao Brasil, né, subiu de 10 para 50. Sal, você que é da área, nós podemos analisar esse fato de pelo menos umas 10 perspectivas diferentes. Com De uma certeza. perspectiva política, Econômica, econômica, geopolítica. setorial, tem setores que vão ser beneficiados, tem setores que vão ser prejudicados. Então, assim, não dá para um ser humano acreditar que ele é capaz de abordar todos os ângulos dessa questão com a mesma competência e com a mesma profundidade. Na verdade, a outra pessoa não vai ter nem paciência de te ouvir. Né? Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente seleciona um, dois, três ângulos que mais tocam a gente. E Haroldo, pode ter também uma situação em que a própria vida delimite aquilo que você é capaz de enxergar, né? Eu vou usar um exemplo aqui, o Exato. pessoal do estúdio aqui vai brigar comigo, mas eu vou usar o exemplo. As pessoas estão vendo aqui o cenário bonito e tal, mas esse é o ângulo que a gente escolheu mostrar, né? Se olhar aqui, Isso. eu tô vendo algo diferente, né? Tem 4 pessoas Isso. aqui comigo, tem fio para todo lado, né? Mas a gente escolheu um ângulo aqui, e ou seja, a pessoa, ela simplesmente não tem como enxergar aquilo que eu tô vendo. Às vezes a vida faz isso com a gente, né? Ela delimita aquilo que você tem possibilidade de ver de uma situação, de uma experiência. E aí, Saulo, você tocou num ponto importantíssimo, porque isso vai envolver tomada de decisão. Então, veja, eu posso olhar, tem um ditado judaico que diz assim: eu posso olhar em todas as direções, mas eu só posso seguir por uma estrada de cada vez. Então, isso é muito legal. Porque imagina só, se nós tivéssemos uma câmera aqui que ficasse rodando esse cenário aí 360 graus, não parasse de rodar. Ninguém ia assistir o podcast, todo mundo ia ficar tonto e ia desligar, falando, esse negócio tá me dando tontura. Os caras ficam filmando 360 graus, eu tô ficando tonto. Então, nós tivemos que tomar uma decisão. E a tomada de decisão foi: é isso que eu vou pegar, é isso que eu quero transmitir. Isso não significa que eu não estou olhando para os outros ângulos, mas eu só posso caminhar em uma estrada por vez. E esse é o ponto difícil para as pessoas. Porque elas acham que pode caminhar em 50 estradas ao mesmo tempo. Não pode. Não tem jeito. Né? Aí nós temos que reduzir. Nós temos que reduzir. Reduzir variável. Ah, mas aí simplificou. Bem-vindo ao mundo real, meu amigo. Bem-vindo ao mundo real. No mundo real você tem que simplificar para que você possa viver, para que você possa executar, para que você possa concretizar alguma coisa. Senão não concretiza. Haroldo,
Acho que a gente tocou num ponto importante, mas eu queria que você ajudasse as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, a entender o seguinte: qual que é importante, qual que é o impacto que a distorção cognitiva pode trazer no cotidiano da pessoa? Se ela não tiver consciência disso, se ela tiver sob efeito de distorções cognitivas, o que pode acontecer com o processo decisório, com as relações, com ela fisiologicamente, mentalmente? O que pode acontecer com uma pessoa que não cuida das suas distorções cognitivas? Saulo, a distorção cognitiva, ela se manifesta através de um pensamento automático. Então você pensa automaticamente e você não se dá conta de que você está sob o efeito de uma distorção cognitiva. É importante dizer isso. Por quê? Porque a primeira coisa que ela vai afetar é seu estado emocional. Se eu estou olhando para você e você está totalmente amigável, mas eu estou interpretando que você está querendo me prejudicar, meu estado emocional é um estado emocional inadequado. Por que inadequado? Porque eu vou começar a sentir medo e raiva de você quando na verdade você não está hostil. Você não está me provocando. Mas eu entro num estado emocional de medo, raiva, hostilidade. Então, o primeiro impacto da distorção cognitiva é no nosso estado emocional. Ela nos coloca em estados emocionais inadequados. Inadequados a quê? Aquela circunstância, aquele momento. Então, não é que o estado emocional é ruim em si mesmo. Não, mas para aquele momento ele é inadequado. Você não está respondendo bem. Né? Segundo ponto, a distorção cognitiva, ela afeta a sua tomada de decisão. Então, sob o efeito de uma distorção cognitiva, você vai tomar uma decisão errada. Isso é fato. Não tem como eu tomar uma boa decisão se eu estou sob o efeito de uma distorção cognitiva. Não tem como. É mais ou menos assim, não tem como eu tirar uma boa foto se a lente está suja. Mesma coisa. Então, tomada de decisão. E por último, só, comportamento, hábito. Se eu fico sob o efeito de uma distorção cognitiva, eu começo a ter hábitos, comportamentos que não são favoráveis ao meu crescimento, à minha vida, aos meus relacionamentos. Eu começo a ter comportamentos que a gente chama de pouca adaptabilidade. Você não fica adaptável, né? Você não está adaptado ao que está acontecendo. Você está desadaptado. O seu comportamento fica meio fora da caixinha. Então, esses três efeitos são muito importantes na distorção cognitiva. Excelente. E vamos começar assim, vamos fazer uma faxina em casa, vamos limpar a nossa Isso. mente. Quando a gente vai mexer em casa é simples, né? Você vê um lugar, tem poeira, a poeira tem que tirar, o móvel está no lugar errado, você tem que colocar, uma coisa está suja, você tem que limpar. Como é que a gente identifica, quais são assim, a primeira distorção cognitiva que você acha mais importante e como é que a gente identifica e organiza ela? Ô, Saulo, antes de falar da primeira, eu vou só explicar uma coisinha aqui que tem a ver com tudo que nós vamos falar aqui, com toda a lista de distorções. O ser vivo, veja, não é só o ser humano. Um ser vivo, ele tem basicamente dois comportamentos: procurar o prazer, evitar a dor. Então, todo ser vivo, por que isso, Saulo? O ser vivo, ele precisa sobreviver, ele precisa se adaptar e ele precisa preservar a espécie. Isso é bem básico mesmo. Desde o seu pet até você, seu filho, sua esposa. Então, dois comportamentos básicos. Buscar o prazer. Quando eu falo prazer aqui, não estou falando de comida, bebida, né? Prazer que eu falo, o que é favorável. Né? O prazer aqui no sentido do que é favorável, do que é melhor, né?
buscar o prazer e evitar a dor. Então, basicamente é isso. Nós vamos perceber que as distorções cognitivas estão ligadas a isso. A interpretação que eu faço do que é doloroso ou do que é prazeroso, do que é obstáculo, do que é auxílio, do que é favorável e do que é desfavorável. Então, a distorção cognitiva ela mexe nessa estrutura básica. E eu vou dar um exemplo começando pela primeira. E a primeira que ela, sem nenhum trocadilho, é a mais é a mais genérica, né? É a generalização excessiva. Então, o que acontece? Você tira uma conclusão geral, você generaliza a partir de um único evento negativo. Então você diz assim, ó, puxa, fui mal na prova, fui reprovado na prova de direção. Eu nunca vou conseguir passar nessa prova. Fui mal no Enem, não vou passar em nada, nunca vou passar. Eu generalizei. Eu vivi um relacionamento abusivo. Nunca vou conseguir ser feliz no relacionamento. Eu trabalhei numa empresa, nossa, foi muito ruim. Eu não me adapto a nenhum emprego. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que eu tô generalizando a partir de uma experiência, de um evento. A generalização excessiva é uma das distorções cognitivas mais comuns. Por exemplo, você teve uma reunião com 3 chineses. São os únicos chineses que você conviveu na sua vida. Aí a reunião não foi boa, você falou, tá vendo? Esse povo é Não dá para legal. confiar em chinês. Ou seja, de 3 chineses, você tira a conclusão a respeito de bilhões de pessoas. E como é que a gente identifica isso e elimina essa distorção sem abrir mão daquela experiência? Isso. Então, o que seria bom eu dizer? O que seria bom eu analisar? Por exemplo, eu participei de uma reunião com 3 chineses. Você fala, por que a reunião não foi boa? A gente teve um choque cultural ali, eles não entenderam o que eu falei. Opa, então o problema não é se ele era chinês. Ele podia ser australiano, canadense, japonês, americano, ele podia ser da África do Sul. O problema é que você não se inteirou da cultura da pessoa que estava na reunião. Então você cometeu. Verdade. Vamos ver essa reunião. Então, ao invés de eu analisar a experiência, ao invés de eu tirar uma lição específica da experiência que eu vivi, eu parto para a generalização. Por quê? É mais fácil só. É mais fácil, dá menos trabalho. Acho que esse ponto que você colocou é interessante, porque a distorção, a generalização, ela super simplifica o mundo à nossa volta. Isso. Só que ela pode criar um mundo que ele é irreal e que ele pode ser mais hostil do que o que realmente é, ele pode ser pior do que o que ele realmente é, e aí a gente acaba lidando com tudo daquele jeito, né? Né? Então você quer ver, por exemplo, frases, eu vou falar aqui frases que exemplificam a generalização excessiva. Homem não presta. Mulher é tudo igual. Política é tudo corrupto. Política é tudo corrupto. Olha isso. Dinheiro traz infelicidade. Dinheiro é o mal da humanidade. Então,
está faltando aqui? Está faltando mais detalhe. Está faltando uma coisa. Tá muito bruta, é uma afirmação muito bruta. Está faltando polimento. É como se fosse uma rocha que se começou a esculpir, mas ainda não é uma estátua. Precisa esculpir mais, precisa polir mais. Né? Então tem uma coisa engraçada, porque você vê que popular, tem uma música brasileira famosa, né? Quer dizer, dinheiro na mão é vendaval, né? Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Mas tem um trecho da música que ele canta assim, olha que interessante. Dinheiro na mão é solução. Dinheiro na mão é vendaval. Então, eu acho legal, porque é uma música popular, é um samba. Mas o letrista teve o cuidado de falar, ei, mas peraí, Não é só não é vendaval. só vendaval, né? É solução também. A, solu Então, a solução para generalização seria a gente buscar analisar um pouco mais, extrair. Como é que. Porque assim, devem ter propostas psicológicas, terapeutas que têm estudado isso a fundo, né? Você tem identificado sim, alguma aí nas pesquisas em Harvard, neurociência, psicologia? Quem que tem abordado essa questão das distorções e o que que se recomenda no caso delas? a primeira coisa, Sal, no caso da generalização excessiva, o conselho é olhe melhor para a experiência que você viveu. Examine melhor a experiência que você viveu. E se coloque também como responsável. Né? Porque quando eu digo assim, não, homem é tudo igual. Pode estar embasado nisso em 2, 3 experiências que essa pessoa viveu num relacionamento com um homem e ela chegou a essa conclusão. Mas se ela olhar melhor para essas experiências, ela vai perceber, mas o que eu fiz de errado? Qual foi o meu papel nisso? O que aconteceu de fato? Então, o cuidado aqui é olhe melhor, examine melhor, porque experiência, o nome já está dizendo, é para você ganhar experiência. Você vive experiências para ganhar experiência, para ganhar sabedoria, para melhorar a sua maneira de ver. Então, se eu não parar para refletir, o que aconteceu nisso? O que está acontecendo aqui? Qual que é o padrão? Eu não consigo extrair o melhor da experiência. Então, tá vendo que é um ajuste? É um ajuste. A imagem está embaçada, você vai lá e dá uma limpadinha para você poder enxergar melhor. Perguntas como, né? Quem estava envolvido? Quando isso aconteceu? Como E aconteceu? Por que como? aconteceu? Vão ajudando a tornar a situação mais nítida. E quanto mais nítido, menos generalista ela vai ser, né? Menos generalista. Menos generalista. Haroldo, existe nessa distorção um certo viés cognitivo, ou seja, quando a pessoa carrega essa distorção da generalização, ela começa a buscar na realidade coisas que confirmem essa visão? Nossa, Salvo, eu acho que. Por que eu coloquei ela como primeira aqui? A mais genérica, né? A generalização é a mais genérica. Fica até um trocadilho. Mas por quê? Eu acho que o fanatismo e a polarização são alimentados por essa distorção cognitiva. Então, polarização política, polarização geopolítica. E aqui vamos tratar de tema, por exemplo, direita e esquerda, Israel-Palestina. Essas polarizações, elas só ganham força, elas só se tornam furiosas e irracionais, porque na base você tem uma distorção cognitiva que se chama generalização excessiva. Ou seja, a generalização pode estar na raiz ou como sendo um fator até do fanatismo.
do fanatismo, né? Porque eu não consigo ver detalhe. Por exemplo, eu não consigo entender que. Vou pegar um tema polêmico aqui: conflito Israel-Palestina. Eu não consigo entender que existem israelitas casados com palestinas e palestinos casados com israelitas. Eu não consigo entender que não dá para falar Israel quando, na verdade, hoje tem um governo de extrema-direita em Israel. Então, significa que uma parte considerável da população não apoia o que o governo está fazendo ou pretende fazer. Da mesma maneira na Palestina. Não é um bloco. Tem vários grupos ali que discordam totalmente. Tem grupos dentro da Palestina que discordam totalmente da violência, que preferem uma convivência pacífica. Então, só que isso, Saulo, quanto mais complexidade você insere, mais você tem que pensar. E aí, dá preguiça. É melhor eu ir para a generalização excessiva, porque eu não tenho que pensar. É automático. Basta dizer assim, não. Ou eu vou torcer para um time ou para o outro. Mas que time? Que time? Quem te falou que Israel é um bloco unitário? Que todo mundo que está ali pensa da mesma maneira? Que ali não tem grupos que pensam diferentes? Que o governo de Israel está com pouquíssimo apoio da população? Quem te falou que dentro da Palestina é um time coeso? Quem falou isso? Né? Mas é mais fácil pensar assim. É mais fácil. Porque fica tão simples, tão simples, que não presta. Não serve para nada. A não ser para brigar. Mas a gente Excelente. vai para o simples. Então, eu acho que essa é a armadilha da generalização excessiva. Que outra distorção que você classificaria como tendo muito impacto nos nossos dias, na vida das pessoas? Que legal. O pensamento tudo ou nada. Tudo ou nada. 8 ou 80. Eu não consigo ver meio termo. Ele está um pouquinho relacionado com a generalização, tá vendo? Está um pouquinho relacionado. Mas o que é aqui? Aqui é mais ou menos assim. Eu só consigo enxergar mínimo e máximo. Branco e preto. Eu não vejo gradações. Ou seja, só tem bem e mal, né? Bem e mal. Né? Ou feliz e infeliz. Então, e isso é tão curioso. Agora eu vou dar um exemplo mais leve. Né? Você planejou um jantar com a esposa. E nesse jantar, você escolheu 5 itens que não podia faltar. Quer dizer, o jantar tinha que começar 8 horas, o jantar tinha que ser num restaurante X, você estava com vontade de comer frutos do mar, então você elencou ali 5 condições. Maravilha. Quando você foi para executar seu plano, das 5 condições, você só conseguiu cumprir 4. Só 4. Só 80%. Aí você pergunta a pessoa, e aí como é que foi o jantar? Foi horrível. Cheguei lá, não tinha o prato que eu queria. Não tinha o prato que eu queria. Mas eu falei, peraí, você estava no restaurante que você programou? Não, estava no restaurante que eu programei. Chegou lá no horário, chegou. Sua esposa estava feliz? Minha esposa estava feliz. Você entregou o presente para ela de aniversário de casamento? Entreguei. Mas e o prato que você queria comer? Eu queria comer, era um risoto de camarão. Mas o que você comeu? Eu comi o outro prato que tinha camarão. Então o jantar foi horrível? Foi horrível. Esse é o tudo ou nada. É o tudo ou nada. Então, quer dizer, eu crio um padrão,
Se as coisas não se adequam exatamente àquele padrão, é horrível. Se for tudo daquele jeito, mesmo que seja ruim, tá ótimo. Né? E isso tem implicações, Saulo, por exemplo, na nossa autoestima. Na autoestima. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou um fracasso. Por que você é um fracasso? Quanto tempo de casado você tem? Eu tenho 35 anos de casado. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Os filhos estão. Não, estão todos bem, com saudável, bem encaminhados. Mas o que você é um fracasso? É porque eu tive um revés financeiro. Oi? Peraí. Você tem um excelente casamento, você tem os filhos, criou bem, deu bases morais sólidas para os seus filhos, eles estão bem encaminhados. E tudo de coisa que você fez na vida, mas você teve um revés financeiro, então isso é o extremo, é o pensamento tudo ou nada. Haroldo, e para as pessoas que são religiosas, estou lembrando aqui, às vezes a pessoa começa a seguir uma determinada proposta religiosa e ela começa a aplicar esse pensamento com ela e com os outros, assim, se eu errei um pouquinho, eu começo a me cobrar demais, ou se a outra pessoa pisou um pouco fora da linha, a gente já condena a pessoa. O campo religioso Exato. traz isso? Eu acho que traz, especialmente em alguns segmentos religiosos, e onde a gente adota o que a gente chama de listas morais. Né? Então, por exemplo, tem segmento religioso que fala assim: nossa, você bebe? Então, nossa, a pessoa não dá. Ela, peraí, calma, vamos com calma. Né? A pessoa é honesta, tem uma família super estruturada, cumpre com todas as suas obrigações e gosta de tomar um vinho, gosta de tomar. Peraí, como é que é isso? Não, mas feriu aqui esse item da lista. E eu acho legal, porque eu acho que pode trazer uma questão do evangelho aqui, né? Assim, qual de nós, em sã consciência, teria coragem de censurar a conduta moral de Jesus? No entanto, ele foi censurado pelos moralistas do seu tempo, porque ele não observava o sábado. Então, na lista de uma pessoa justa, moralizada, tinha lá observar o sábado, lavar as mãos antes de comer. Em algumas ocasiões, ele não observou isso. É curioso, né? Mas eu acho que é uma distorção cognitiva, é o pensamento do tudo ou nada. O pensamento tudo ou nada tira um pouco da nossa humanidade? Tira e coloca a gente, Saulo, coloca a gente com expectativas fantasiosas a respeito da vida. Eu estava ouvindo um podcast de 3 psiquiatras, foi divertidíssimo. Aí um falou assim: gente, eu vou contar um caso para vocês aqui. Entrou um paciente no meu consultório e falou assim: ele falou, qual que é o motivo que você está assim, tão abatido, né, nessa exaustão emocional? Eu falei assim: doutor, posso ser bem sincero? A minha vida é bem mais ou menos. Aí o psiquiatra falou para o paciente assim: então eu tenho uma notícia para te dar. A vida de todo mundo é bem mais ou menos, viu? Mais ou menos é para todo mundo, meu amigo. Então, aí ele falou assim: claro, gente, eu estou simplificando aqui, isso aqui é uma simplificação, né? Mas é para a piada funcionar, né? Mas o que ele estava querendo dizer? Era uma pessoa com excesso de expectativas. Expectativas muito excessivas, que acabavam se tornando irreais. Mas por que, Sal? Porque estava sob o domínio da distorção cognitiva do tudo ou nada. Né? Então, quando eu estou sob o impacto da distorção tudo ou nada, eu tendo a alimentar expectativas muito irreais.
muito fora da realidade. Muito fora da realidade mesmo, né? Assim, totalmente fora. Então, Haroldo, é esse o ponto, né? interessante essa distorção. São muitas distorções cognitivas, a gente pode contar mais de 10 distorções, mas vamos falar de mais uma. O que você acha que seria mais uma útil para as pessoas terem em mente? E aí depois, gente, ó, quem tiver interesse em conhecer sobre distorção cognitiva, continua seguindo o Odisseia Academy, participe dos nossos programas. Mas, Haroldo, traz mais uma aí para a gente poder Eu vou entender. escolher uma aqui, Sal, que eu acho que tem, que é a catastrofização, né? Porque eu acho que ela resume várias outras, do filtro mental, da desqualificação do positivo. Eu acho que a catastrofização ela consegue resumir um pouco isso, né? Que é quando eu amplio demais os aspectos negativos, diminuo demais os positivos, sem nenhuma base para isso. Então, o problema da distorção da catastrofização é que é aquele desenho animado, assim, da minha época, isso é muito antigo, né? Tinha um personagem que andava com uma nuvem. Ele tinha uma nuvem carregada em cima dele, chovia, mas só em cima dele. Então, tava aquele sol, né? O dia iluminado, mas em cima dele tinha uma nuvem carregada. Então, essa é uma distorção cognitiva muito perigosa, porque geralmente quem está sob o domínio dessa distorção cognitiva, ele se autodenomina de realista. Não, eu sou realista. Eu sou realista. Né? Então, por exemplo, ele vai fazer uma viagem de avião e fala assim: pode ser que esse avião caia. Pode ser que esse avião caia, vão morrer todos nós. E aí você fala, mas por que você está tão pessimista assim? Não, não sou pessimista, eu sou realista. Ah, você é realista? Então tá. Quantas viagens de avião ocorrem por dia no mundo e quantos caem por dia? Você é realista? Milhares de voos decolam e pousam por hora no mundo. Voos comerciais. Cai um avião comercial todo dia? Então, onde está o realismo da sua avaliação? Não tem. Não tem realismo. Essa pessoa não está analisando a realidade. E Ela talvez está, porque na verdade, amplificando o negativo e diminuindo as evidências positivas. E é interessante porque o pessimismo parece que ele sempre tem um ar intelectual, né? Parece que a pessoa ser pessimista parece que ela é mais inteligente, e a pessoa que é É, otimista sempre parece que é mais bobinha, mais ingênua. Por que isso acontece? porque aí eu acho que tem duas coisas, Saulo. Tem uma coisa evolutiva, porque, veja, a gente tem que se. Isso é importante, olha. A gente tem que se preparar mais, até fisiologicamente, para enfrentar um perigo do que uma facilidade. Então, imagina que você está assim, imagina lá o homem das cavernas, estão andando uma hora, aquele bando de primatas, estão com sede, e aí encontra uma fonte de água. Precisa, não precisa muita preparação fisiológica para você encontrar uma fonte de água e beber água. Agora, esse mesmo bando está andando há uma hora e vê um leão faminto vindo na direção deles. Então, fisiologicamente, eu preciso de muita preparação para fugir desse leão. Então, por que eu estou dizendo isso? Ao longo da evolução, o nosso cérebro foi tendo que construir estratégias fisiológicas para se livrar do perigo. Então, a gente responde muito mais rápido a um perigo do que a uma situação favorável. A gente responde muito mais rápido. Ainda bem, né?
Ainda Se a gente bem. respondesse na mesma velocidade para fugir de um leão e para pegar ou não uma É, fruta madura no pé, a gente não estaria aqui, né? não estaria aqui, né? Então, você não precisa, você viu uma fruta madura no pé e você num salto, num pulo, numa correria, pega a fruta, sai correndo para comer a fruta. Não precisa fazer isso. Você viu uma fruta madura, você vai lá tranquilamente, pega a fruta, degusta, né? Mas para fugir do leão, não. Fugir do leão eu preciso de, meu Deus, eu preciso de 3 segundos, eu tenho que encontrar um abrigo. Então, nós temos um mecanismo automático, o negativo. O disparo automático é para o negativo. Então, na catastrofização, eu fico escravo desse automatismo. Eu fico escravo desse automatismo. Né? Agora, tem umas coisas que é cultural. Culturalmente, a gente tende a associar inteligência com a capacidade de levantar problema Hum. e não com a capacidade de trazer solução. E aí eu trago para o ambiente organizacional. As pessoas acham assim, eu sou um profissional muito competente. Qualquer situação que você me der, eu levanto 15 problemas para executar o projeto. Falou, que bom, meu amigo, mas eu não estou precisando de um especialista em problema, não. Eu estou precisando de um especialista em solução, viu? Porque eu te contratei para realizar o projeto. Eu não te contratei para você me falar todas as probabilidades do projeto dar errado. Né? Então fica mais inteligente, a gente acha que a competência é eu levantar problema. Não, mas olha, isso aqui pode dar esse problema, viu? Olha, pode dar esse problema. E é tão engraçado, só, que geralmente a pessoa apresenta a lista de problemas, mas não tem prioridade nenhuma na lista dela. Ou seja, no fundo a gente poderia dizer que a catastrofização, ela imobiliza a pessoa, ela faz com que ela não haja, com que ela não avance, com que ela não faça nem aquilo que ela pode fazer para, de repente, melhorar uma situação que não é tão grave quanto ela está imaginando, mas que eventualmente pode até se tornar mais grave porque ela não agiu pensando que ia ser uma coisa pior. É. Eu acho que você foi no ponto, porque na catastrofização você não quer correr risco nenhum. E alguém que não quer correr nenhum risco, eu acho difícil essa pessoa realizar alguma coisa, Saulo. Na área de investimento, por exemplo, a gente mostra isso, né? Não é você não correr risco nenhum. É você entender o risco, qual que é a dimensão dele, você lidar com ele, ter estratégias para lidar com esse risco. Podem ter riscos menores, riscos maiores. E na catastrofização, Haroldo, tem um pensamento, assim, algumas coisas que a gente começa a construir das situações, como por exemplo, é pessoal, a pessoa começa a achar que aquilo está acontecendo porque é pessoal com ela, ou que Ah, aquilo demais. é pervasivo, vai afetar todas as áreas da vida dela, ou que é perene, né, que não vai mudar nunca. São pensamentos que alimentam essa catastrofização? E eu acho, Saulo, e aqui é um ponto importante, viu? Eu acho que às vezes existe dentro desse gênero catastrofização, eu acho que tem uma espécie que é a catastrofização religiosa. Então, por convicções religiosas, por crenças religiosas, a pessoa acaba desenvolvendo uma distorção cognitiva de catástrofe. Ah, isso está acontecendo porque eu Joguei pedra na cruz, joguei pedra na na cruz. outra Aí eu não encarnação. tenho. Eu vou falar aqui, ó, na linguagem evangélica. Não, Deus não está me abençoando. Porque se Deus estivesse me abençoando, eu estaria prosperando. Ou numa linguagem espírita, é meu karma. Eu tenho que passar por isso. Né? Entende? Então, a gente tenta dourar a pílula. No fundo, o que tem naquela pessoa é uma distorção cognitiva, é catastrofização, mas ela tenta cobrir aquilo com a película de ouro, que é a crença religiosa dela. Mal utilizada, né? Óbvio. Ela está usando mal a crença religiosa dela. Mas ela doura a pílula. Então aquilo fica justificável. Qual que é o problema disso?
Se é justificável, como é que a pessoa vai abandonar essa distorção cognitiva? Não vai abandonar, porque ela está pintada de dourado. Não vai abandonar. E tem uma coisa na catastrofização, Sal, porque, e aí eu falo muito, porque até da sua experiência, né? Veja, quando você diz assim, nós precisamos entender o risco e gerenciar o risco. Na catastrofização, Sal, qualquer risco é risco máximo. Uhum. Imagina isso, Sal. Você apresenta para uma pessoa uma possibilidade de investir o dinheiro dela, que é uma renda fixa. Então, assim, do ponto de vista financeiro, pelo que você fala aí na É o que tem o menor risco. No método, é um risco pequeno. Aí a pessoa fala assim, não, Saulo, eu estou muito inseguro em investir nessa renda fixa, porque eu acho que nós estamos perto de uma terceira guerra mundial. Sabe o que eu escuto com muita frequência? A pessoa fala, não vou investir não, porque o risco, aqui eu estou emprestando dinheiro para o governo e tem risco. E tem mesmo, mas antes de um governo quebrar, tem que quebrar pessoas, empresas, organizações, instituições. Assim, não é que é completamente isento, mas é o menor risco que você tem acesso. Aí a pessoa vai para uma aplicação que não rende nada, compromete 5, 10 anos da vida dela que ela poderia ter, porque ela não soube analisar o risco na medida adequada. Exatamente. Excelente. Pessoal, olha, o papo fluiu, falamos muito sobre distorções cognitivas, demos 3 exemplos aqui. Tem outros também, né? Quem sabe a gente volte a abordar outras distorções, mas continua seguindo o podcast Odisseia, o Odisseia Academy, que o Haroldo sempre está trazendo esses conteúdos para a gente. E Haroldo, as palavras finais aí para que as pessoas se livrem, ou se previnam, ou dêem uma limpadinha na câmera da própria experiência. Eu sempre digo, Saulo, assim, não leve para o lado pessoal. Distorção cognitiva não é um problema de fabricação na sua lente. É apenas uma sujeira que se acumulou. Então tenha humildade, vá lá e limpa a lente. Vai ser melhor para você, né? Vai ser melhor, a sua cognição vai funcionar muito melhor se você estiver disposto a ir retirando todo dia um pouquinho das distorções que se acumulam. Excelente, excelente. Manter a casa limpa é um trabalho diário. Não é não é um mutirão uma vez, depois esquece. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, você que nos acompanhou até agora. O podcast Odisseia traz essa temática de coisas que surgem a partir das nossas experiências com os alunos, com as pessoas que participam das redes sociais, deixam suas perguntas, seus questionamentos. Nós estamos aqui por vocês. Agradeço a sua atenção até agora. Haroldo, a gente se vê no nosso próximo podcast Odisseia.